Diga aí ao lado, é Jesus que vai compensar. É Jesus que vai compensar. Amém? Amém. Então eu trago assim uma palavra muito superficial, muito leve. Diga assim, Deus tem um propósito para a minha vida. Amém? Então eu quero ser assim um pouco fiel àquilo que eu escrevi aqui. E quando nós dizemos Deus tem um propósito para a nossa vida, todos nós já ouvimos esta frase. Quem é que já ouviu esta frase? Deus tem um propósito para a tua vida. Então, Deus tem um propósito, tem um plano. E muitos de nós acreditamos que sim, mas muitos de nós duvidamos também. Porquê? Porque parece quase uma frase feita. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. E nós pensamos assim, pois, Ele tem um propósito para toda a gente, não é? E muitas vezes nós nos esquecemos que Ele tem um propósito para a nossa vida. Diga lá mais uma vez, Deus tem um propósito para a minha vida. Amém? Independentemente de ser alguém, um irmão, um pastor, alguém que diga que Deus tem um propósito, nós vamos ver pela Bíblia que Deus tem sempre um propósito para a nossa vida. Amém? Então, porquê que nós muitas vezes duvidamos? Pelo aquilo que eu já disse. Porque muitas vezes, porque pensamos, isso já é uma frase feita. Muitas das vezes pensamos, isso não deve ser bem para mim. Não é? E muitas vezes nós não acreditamos porque também nos esquecemos de que somos filhos de Deus. Então, nós precisamos compreender que Deus tem um propósito especial para a nossa vida e Ele deseja realizar os nossos sonhos de acordo com a vontade dEle, porque tudo aquilo que é da vontade de Deus, no final, vai sempre produzir para os planos de Deus na nossa vida, certo? Tudo o que é vontade de Deus, por isso é que nós temos planos que nunca são cumpridos. Aqueles planos que não são da vontade de Deus, embora nós pensamos que são, mas não são. Deus acha que não é. Então, tudo aquilo que é nosso sonho e que é plano de Deus, no final, tudo vai reverter a nosso favor. Tudo vai reverter para os propósitos de Deus na nossa vida. Então, precisamos entender que, em primeiro lugar, nós somos filhos de Deus. Diga, filho de Deus. Diga comigo, eu sou uma filha de Deus. Abra lá em João 12. Eu acho que todos aqui sabemos que somos filhos, não é? Mas vamos lá abrir em João 12. Esta palavra que eu estou a dar hoje, eu sempre gosto de falar ou aquilo que eu já passei, ou aquilo que eu estou a passar, ou aquilo que eu preciso. Então esta palavra é um pouco das três para mim, não é? E se isto em primeiro lugar é para mim, e se vocês acharem que querem mesmo ver os planos de Deus cumpridos, os propósitos, e que Ele realmente tem um propósito, então diga, eu recebo hoje esta palavra, porque eu sei que em Deus a minha vida tem um propósito. Amém? Eu não quero que saiamos daqui naquela de ok, está bem, Deus tem um propósito. Não. Nós podemos ainda não estar a ver, não é? Mas nós vamos ver algo especial de Deus para a nossa vida. E esta palavra é mais um encorajamento para nós não acontece nada na minha vida, o que é que será que Deus quer de mim? Eu acho que se calhar Deus não quer nada de mim, ou então acho que nunca vou conseguir alcançar. E Deus quer que tenhamos o objetivo de acreditar que há um plano de Deus para a nossa vida. O primeiro foi a salvação. Amém? Esse foi o grande plano de Deus para a nossa vida. Mas há outros planos. Em João 12 diz, mas a todos, digam comigo, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Quantos é que já receberam Jesus aqui? Eu quero ver as mãos. Quantos? Então a Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deus deu poder para serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E quantos verem e quantos creem? Amém? Então, a partir do momento em que nós entendemos que somos filhos de Deus, se crermos em Jesus Cristo, compreendemos que Deus é o nosso Pai. Amém? Quem é pai? Temos aqui alguns. E até mesmo aqueles que não são. Sonham sempre em dar o quê? Coisas razoáveis e assim... Olha, é o que for aos seus filhos, é? Os pais têm sempre tendência a dar o melhor, não é? Então, se Deus, nós acabamos de ler aqui que Ele deu-nos poder para nós sermos feitos filhos de Deus, se nós aceitarmos Jesus, se nós cremos em Jesus, Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele sonha, Ele tem planos bons para nós. Diga, Deus tem planos bons para nós. Ele colocou no homem a capacidade de sonhar. Por isso é que muitas vezes os pais fazem planos, primeiro para ter um filho, depois querem dar uma boa educação, querem dar uma boa escola, querem dar coisas boas, não é? Então os pais começam a sonhar essas coisas para os filhos. É a capacidade que Deus dá aos pais e às pessoas de sonhar. Então, sendo Ele nosso Pai, também sonhou e construiu um propósito para a nossa vida muito antes de nós nascermos. Então como é que é isso? Há uma diferença entre os pais carnais, há várias, não é? Mas há aqui uma diferença que eu quero salientar entre os pais carnais e o Pai Celestial. Então é assim: Deus é omnisciente. Diga lá, omnisciente. Ou seja, Ele conhece tudo. Diga lá comigo, Ele conhece tudo. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as pessoas. Ele conhece todos os lugares ao mesmo tempo. E quem é o pai que tem essa capacidade? Imagine que você tem 3 filhos. Você tem a capacidade de estar com eles todos ao mesmo tempo. Eles estão em escolas diferentes, em sítios diferentes. Você tem essa capacidade de cuidar dos 3 filhos ao mesmo tempo. Lembrando. Não é? O pai não está presente ali com os 3. Não pode. É impossível isso acontecer. Mas Deus está. Ele está aqui em Portugal, Ele está lá na Austrália, Ele está lá no Japão, Ele está lá no Brasil. Ele está em todo lugar, conhecendo todos os lugares, todas as pessoas, todas as situações. Por isso, Deus tem a capacidade de poder cuidar de todos, de conhecer o que se passa connosco. Ele sabe o que se passa comigo, Ele sabe o que é que se passa com a irmã Helena, com a Susa, com a Carolina, com a Isabel, com a Helena, com a Vera, com o Biano, aqueles 2 senhores que estão ali atrás. Estas meninas estão aqui atrás de mim. Deus tem a capacidade de saber o que nós precisamos, o que nós estamos a passar, os planos que Ele tem para a nossa vida, não é? E por isso Deus não erra. Diga, Deus não erra. Deus não se engana. Por isso Ele não se arrepende. Diga ao seu irmão que está ao lado: a tua vida é plano de Deus. E Ele não erra. Ele não se engana. Por isso Ele não se arrepende. Amém? Então, Ele criou um propósito maravilhoso para a nossa vida. Porque tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Não é? Não é como nós. Não é como nós. E por meio desse propósito nós alcançaremos a tão procurada felicidade. Felicidade não quer dizer só casar, ter filhos, ter um curso.
A nossa felicidade também passa pelo chamado que Deus tem para a nossa vida, pelos planos que Deus tem para a nossa vida, não é? Por isso, nós podemos ter muita coisa, mas se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, nós nunca vamos ser completamente felizes. Nós não vamos ser completamente realizados. Então, porque só estando no propósito e no centro da vontade de Deus, foi o que eu disse agora, nós seremos felizes e realizados. Diga comigo, se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu serei feliz e realizado. Aponta aí para o nariz do irmão e diga: se estiveres no centro da vontade de Deus, serás feliz e realizado. Amém? Então, Deus como Pai, como eu já disse, deseja-nos dar o melhor, pois o seu amor e a sua bondade duram para sempre, não é? Quem é que já tem experimentado isso? Quem é que sabe que não merece, que já fez tanta coisa mal, que é infiel e mesmo assim Deus é tão bom, não é? Eu acho que vocês me compreendem. E se obedecermos e crermos e dependermos, diga comigo, obedecer, crer e depender de Deus, então Ele proverá todas as coisas para conseguirmos alcançar esses planos de Deus. Então, quais são esses planos de Deus para nós e o que é que Ele pensa a nosso respeito? Vocês já pensaram assim, o que é que Deus... não acontece nada, o que é que será... O que é que Deus quer de mim? Se Ele tem um plano para a minha vida, o que é que vai ser de mim? O que é que... Eu não vejo nada, parece que, como a pastora diz muitas vezes, os céus são bronze, não é? Não acontece nada. Eu já errei tanto, mas o que é que será que Deus pensa de mim? Abra lá em Jeremias 29. Hoje não é uma reunião para eu vos dizer o que é que vocês vão ser ou o que eu acho que vocês vão ser. Eu quero que todos nós, a começar em mim, possamos sair daqui na certeza de que o que é que Deus tem para nós. Se calhar alguns já têm uma noção daquilo que Deus quer, mas há outros que se calhar vão sair daqui e não têm ainda noção. Senhor, o que é que Tu queres de mim? Mas eu quero que todos nós saímos daqui na certeza de que há um plano, há um propósito. Nós nascemos com um propósito. Nós nascemos com um propósito, não é? Deus tem um plano. Porquê que nasci eu? Porquê que não nasceu outra pessoa? Não é? Antes de mim, a minha mãe estava grávida. Eu já tinha 2 meninas, não é? E a minha mãe estava grávida de um 3º filho. Só que a minha mãe teve um problema e abortou. E ela já estava assim, num estado assim um pouco mais... não estava assim no princípio. E depois tinham dito à minha mãe que era um menino. E eu tantas vezes eu pensei, eu nasci porque eles pensavam que eu ia ser um... Eu já tinha nome e tudo. Eu era Daniel. Como não fui eu, Daniel, foi o meu sobrinho mais o primeiro. Eu já era o Daniel porque... Por muito tempo eu pensei que eu só nasci na esperança que eu fosse um rapaz. Mas se eu nasci eu, não é? Ainda mais. Quando eu nasci, a minha mãe... Vale que eu amava muito a minha mãe para lhe perdoar uma coisa destas. Dizia que eu era feia, cheia de peles. Ela dizia que eu nem 50 gramas mamava. Ela diz que dobrava a fralda, aquelas fraldas de banho antigas, não é? Dobrava a fralda em 2. E ainda sobrava. E a minha mãe dizia, muitas vezes a chorar, ela dizia, não sei como é que tu sobreviveste. Como é que tu sobreviveste? E eu ouvia aquelas histórias, mas isso já faz mais sentido na minha vida. Porque se nascesse aquele rapaz antes de mim, possivelmente eu não estaria cá. E porquê que não foi um rapaz? E porquê que fui eu? Não é? Às vezes nós pensamos que somos lentos e que não, mas eu fui a primeira, não é verdade?
Então, há um propósito. Porquê é que eu sobrevivi se eu nem sequer comia? Porquê é que a minha mãe dizia aquilo com muito... Devido a umas situações que passaram, a minha mãe dizia aquilo muito... Até com lágrimas nos olhos, que não sabe como é que eu sobrevivi. Portanto, eu creio que era propósito de Deus, não é? Então diz lá em Jeremias 29, 11 e 12. Diz assim, vamos ler juntos. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, disse o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Estes versículos diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. E Ele quer nos dar o fim que nós esperamos. O que é que nós esperamos? É sermos felizes, é sermos realizados, é estarmos no centro da vontade de Deus e, de alguma forma, contribuir para que esses planos e esses propósitos se cumpram na nossa vida, não é? Porque Deus quer, mas nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que colaborar com Deus para que esses planos possam ser estabelecidos na nossa vida e cumpridos. Porque há muitos planos que Deus até pode ter a nosso respeito. Mas se nós não colaborarmos, se nós não facilitarmos um bocadinho a Deus, porque às vezes nós, com as nossas ideias, dificultamos e muitas vezes adiamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, não é? Mas Ele diz que nos quer dar o fim que nós esperamos. E aqui há outra coisa. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso Deus quer que nós o possamos buscar todo o nosso coração. Amém? Porque é aqui, quando nós fazemos isso, que Ele pode trabalhar em nós. E nós facilitamos e abrimos o caminho para Deus fazer alguma coisa na nossa vida. Então, Deus sendo nosso Pai, Ele tem pensamentos de vida e de prosperidade. Prosperidade financeira, prosperidade no trabalho, prosperidade na nossa vida. Prosperidade para nós, mas é necessário buscá-lo em oração e ler a Sua Palavra para que possamos conhecê-lo. Amém? Então, capacitar-nos para realizarmos os nossos sonhos e cumprir o seu propósito já está nos planos de Deus. É plano de Deus realizar a nossa vida, realizar os nossos sonhos, realizar os seus propósitos na nossa vida. Abra lá em Jeremias 1. E nós te pedimos, Senhor, encoraja-nos, Senhor, nesta noite. Senhor, coloca no nosso coração, Senhor, que a nossa vida em Ti não é vã e que Tu tens planos, Senhor, maravilhosos para cada vida, para este ministério, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a entender, Senhor, quais são esses propósitos, quais são esses planos na nossa vida. E que a Tua Palavra, Senhor, ela nos abra os olhos, Senhor, da mente e do Espírito, para nós entendermos, Senhor, o que Tu queres de cada vida aqui, Pai, no nome de Jesus. Em Jeremias 1:4 até ao 10 diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor lhe disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar,
dirás: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruires e para arruinares e também para edificares e para plantares. O que é que aconteceu aqui? Os versículos dizem assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Portanto, Deus conhece antes de nós sermos formados. Muitas vezes nós ouvimos mensagens que Deus sonhou connosco, Deus pensou em nós, Deus nos formou. E a Bíblia aqui diz que antes que ele fosse formado, Jeremias, ele conhecia. E antes que ele saísse, antes que ele nascesse da barriga da mãe, ele já o tinha santificado. Deus tinha um plano ou não tinha para Jeremias? Tinha. Porque ele diz: antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Qual era o plano de Deus na vida de Jeremias? Era que ele fosse profeta. Não é? E depois, aqui diz assim: quando o Senhor, o próprio Deus, falou com Jeremias, o que é que ele disse? Senhor, eu não sei falar. Não foi o que ele disse? Eu sou uma criança. E Deus tinha um plano, queria trabalhar através de Jeremias. O que é que ele disse? Não digas que tu és uma criança. Será que Jeremias podia fazer as coisas sozinho? Se Deus pura e simplesmente tivesse dito: eu te conheci, não sei o quê, aquilo que nós vemos aqui. Não. Deus disse, aqui no versículo: mas não digas que eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. E não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o que é que Deus fez mais? Tocou-lhe na boca. Ele disse que não sabia falar, não foi? E Deus tocou-lhe na boca e disse que ele ia pôr as suas palavras na boca dele. Amém? Então, antes de Jeremias se formar no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. E antes que ele nascesse, Deus já tinha determinado o propósito para a vida dele, que era ser profeta. Mas Jeremias sentia-se incapaz. Quantos já se sentiram incapazes aqui de fazer a obra de Deus? E muitas vezes nós nos sentimos incapazes como Jeremias. Porque nós, na nossa força, sabemos que não podemos fazer nada. E até somos muito incapazes da nossa força. Mas nós precisamos do selo de Deus. Quando é Deus, Ele capacita. A diferença aqui é que Jeremias, ele se sentia como menino, ele diz que não sabia falar, mas houve aqui uma situação que foi Deus a pôr o selo. Ele colocou as mãos na boca de Jeremias e disse que ia pôr na boca dele as suas palavras. Então, nós nos sentimos muitas vezes nos sentimos incapazes de realizar as coisas. Deus capacitou Jeremias tocando na boca dele. E para além disso, ele pôs as palavras na boca dele e o pôs sobre as nações e sobre os reinos, dando-lhe uma posição de destaque. Ser profeta não é fácil. Ele tem que ter uma ligação, não é? Para poder falar e dizer e profetizar. Então, temos que entender que tudo quanto Deus requer, Ele provê. Levante lá a sua mão e diga: Senhor, tudo quanto requeres de mim, Tu proverás na minha vida. Tudo quanto exigires que eu faça, Tu me habilitas a fazer.
Amém? Este exigir não é o exigir de Deus exige. É aquela parte de que Deus, Ele diz-nos mesmo para fazer porque Ele sabe que em nós mesmos nós não vamos conseguir. Mas que Ele precisa de nos capacitar e de prover a nossa vida. Não é? Porque falar às vezes é fácil. Mas o que é que sai do que nós estamos a falar? Pode entrar na nossa cabeça e entrar 100, 100.000, nem sequer cá fica, nem retém nada. Mas nós precisamos entender que Deus tem um plano para a nossa vida. É isso que eu quero, para nos sentirmos incentivados, que ainda que não esteja a acontecer nada, ainda que temos a promessa de Deus que Ele vai fazer alguma coisa na nossa vida, mas que nós não estamos a ver, a nossa vida ainda não acabou. Como a irmã Helena disse agora, nem Ele nem se atrasa, nem Ele se adianta, e as coisas vêm na altura certa. E Ele nos dará a habilidade para aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que Ele quer que nós façamos. Não é? Então, em Gênesis 1:26, é aquele versículo que todos nós sabemos, que é: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta expressão, a nossa imagem, significa que o nosso caráter moral e espiritual foi feito igual ao de Deus, à imagem e semelhança. Conforme a semelhança significa que nós fomos feitos para operar como Deus opera. E lá, Jesus disse que nós iríamos fazer, porque Jesus operava consoante a vontade do Pai, certo? Ele não fazia nada sem consultar o Pai. E então Ele disse, quando Ele foi para o Pai, Ele disse que nós iríamos fazer as mesmas coisas que Ele faria e maiores do que aquelas. Portanto, é nós operarmos como Deus opera. Quem é que acredita que Deus é poderoso? Levante lá a sua mão. Então, com o poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas, não é? Nós vimos lá em Gênesis que Ele disse e falou, não é? E disse, haja e houve, pronto. Esse poder de Deus opera em nós. Vamos lá abrir Efésios 3:20. Já toda a gente abriu? Deixa a Suzana para abrir. Então diz assim. Efésios 3:20 diz: ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é infinitamente mais? Infinito a gente já nem sabe explicar o que é, né? Então, infinitamente mais é assim uma coisa. Não tem como explicar, não é? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quem é que já pediu uma coisa a Deus e Deus o surpreendeu até muito acima daquilo que estava à espera? Às vezes nós pedimos a Deus e... Ai, não é? Fogo, essa mão... Eu vi. Conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, Deus é poderoso para transformar todas as coisas. O nosso problema está aqui na nossa cabeça. Como é que Deus vai fazer? Como é que vai ser? Não sabemos. Mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas há uma coisa que nós temos mesmo que fazer. Nós sabemos todas estas coisas. Queremos
fazer a vontade de Deus, queremos que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Então há uma coisa que nós devemos sempre fazer, e eu acredito que todos nós, pelo menos nos esforçamos, é que em tudo devemos pedir a direção de Deus para a nossa vida. Em todas as decisões, nós chegamos ao ponto de, nós claro que não vamos perguntar, penso eu que não há essa necessidade, qual é o shampoo, qual é a pasta de dentes, a não ser que haja assim algum problema, não é? Há tanta pessoa, por exemplo, com problemas de pele, já procurou tantos dermatologistas e tanta coisa, nada dá resultado, a pessoa tem mesmo que pedir direção a Deus. Senhor, põe as coisas certas para não estar sempre a gastar dinheiro e para a coisa resultar, não é? Mas nós em todas as coisas devemos pedir a direção de Deus na nossa vida. Se Ele dirige os nossos passos, se Ele dirige, Ele nos encaminha, nós vamos sentir aqui dentro, quando nós estamos prestes a fazer alguma coisa, não, isto não é de Deus, não é isto. No entanto, se sentimos uma paz, nós sentimos que Deus, Ele vai fazendo, e chegamos a uma determinada altura que nós sentimos que Deus está a encaixar as peças na nossa vida, que Deus está a encaminhar as coisas, que Deus está a cuidar, mesmo quando nós nem sentimos a presença dEle. Então devemos pedir a direção de Deus para quê? Os meninos ali estão nervosos. Isto é para eles. Devemos pedir a direção de Deus para quê? Abra lá em Provérbios 16:9, e eu estou quase a terminar. Porque muitas vezes nós temos planos e sonhos que nós achamos que é o máximo. Se eu tiver aquilo, se eu fizer aquilo, se Deus me der aquilo, então vai ser o máximo. E muitas vezes não é aquilo que Deus tem na nossa vida, ou pelo menos naquela altura. Em Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem planeja é assim um bocado brasileiro, não é? Planeia, não é? A minha Bíblia diz isto, mas pronto. O seu caminho, ou seja, o homem faz planos, planeia isto, planeia aquilo. Mas o Senhor, quando nós buscamos a Deus, não é? E quando nós pedimos a direção de Deus para a nossa vida, diz assim: o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Nós podemos pensar que aquela situação é boa para nós e vamos em direção àquilo, mas quando nós buscamos a direção de Deus, Ele vai pôr no nosso coração o que é, se é para nós avançarmos, se é para nós pararmos. Deus vai pôr isso na nossa vida. E no versículo 20 diz assim, do mesmo 16:20: o que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então nós só ficamos a ganhar. Porque quem é que já fez também uma oração? Houve uma altura que eu sabia que não devia de fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo eu precisava fazer. Mas antes de acontecer as situações, eu dizia: Espírito Santo, porque eu sabia lá no fundo que eu não. Tu agarra, nem que seja pelos cabelos, não me deixes fazer nada que não venha de ti. Agarra e não me deixes escapar da tua mão. Mas naquela altura era muito difícil. Mas eu hoje dou graças a Deus porque Ele me travou. Eu não sei se foi pelos cabelos, deve ter sido porque doeu, não é? Mas nós sempre damos graças a Deus, porque mais tarde vamos sempre ver que realmente não era de todo. Há coisas que nós vemos que não é? Mas há qualquer coisa aqui dentro que nos apetece, não é? Mas quando nós dizemos para o Espírito, Ele faz na nossa vida, não é? Nós só ficamos a ganhar, porque na altura nós não compreendemos. E às vezes até, porquê, Senhor? Porquê que tu não... Às vezes nós não dizemos, mas pensamos.
Mas porquê que Deus não permitiu? Mas porquê que eu não consegui? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? E Deus muitas vezes não explica o porquê. Mas mais tarde, nós vamos entender o porquê. Então, se nós buscarmos a direção de Deus para a nossa vida, Ele diz aqui que o Senhor dirige os passos. E aquele que confia no Senhor será bem-aventurado. E eu acho que é isso que nós queremos, não é? É que Deus dirija a nossa vida. Deus dirija cada área da nossa vida. E que possamos dizer que nós somos os bem-aventurados porque Deus está a cuidar do nosso caminho. Amém? Então nós devemos orar pedindo a Deus que nos ajude a cumprir o propósito dEle na nossa vida. Porque os propósitos dEle são sempre bons. Os propósitos dEle levam-nos sempre a um porto seguro. A bom porto, como se diz, não é? Os propósitos dEle não nos vão frustrar. Os propósitos dEle diz, como aqui no versículo 20, o que confia no Senhor será bem-aventurado. Ok? Então, quantos de vocês querem os propósitos de Deus na vossa vida? Propósitos na vida particular, no emprego, nas finanças, na saúde, principalmente no chamado, porque é muito importante nós sermos encorajados por Deus a cumprir os seus propósitos, porque Deus não nos quer só abençoar nas nossas finanças, na nossa saúde. Deus não nos quer só prosperar nas coisas materiais. Deus quer que nós possamos servir a Ele com alegria, com gratidão do nosso coração, porque servir a Ele não é nada mais nem nada menos do que retribuir o amor de Deus para connosco. Servir a Deus deve ser com alegria, deve ser com zelo. Se nós temos no nosso trabalho o cumprir horários, o nosso zelo no trabalho, de fazer o nosso melhor, muito mais nós temos que fazer isso para Deus. E muitas vezes nós nos sentimos desencorajados e desanimados. Honestamente, quem é que já se sentiu desencorajado e desanimado a servir a Deus? Eu também. Mas onde quer que nós possamos servir a Deus, isso vai sempre acontecer. Sempre. Porque nós temos um inimigo que onde quer que nós possamos servir a Deus, Ele não está aqui só na unidade de Cristo a atazanar a vida aos irmãos. Ele está a atazanar todos os cristãos que estão nas igrejas que pregam a palavra. Há muitas igrejas que nem vale a pena lá ir, porque já Ele tem tudo mesmo. Mas aqueles que querem servir a Deus, há um inimigo onde quer que nós possamos estar. Ou é por causa de pessoas, ou é por causa de situações, ou é por coisas que nós ouvimos, ou coisas que nós vimos. Se vocês reparem, são sempre coisas para nos desencorajar de servir a Deus e de virar as costas. Mesmo que nós não possamos virar as costas a Deus, aqui não dá, não é mais isto. Pode acontecer. Mas nós vamos para outro sítio, vão acontecer ou estas ou coisas muito parecidas. Porque é engraçado, porque ao falar com outras pessoas de outros países, as coisas são as mesmas. De outros países com um oceano a separar.